Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento da IP School e o treinamento de hoje nós vamos falar sobre o Student Profile. Eu sou o Fábio Ferreira, eu vou guiar esse treinamento com você agora e para você conhecer um pouquinho melhor do que é o Student Profile, nada mais é do que o mapeamento inicial que nós fazemos através de diversas perguntas para que o aluno preencha antes da primeira aula e com essas respostas a gente trabalha essas respostas e encaminha para o professor. Então qual que é a ideia? Com todas essas respostas, e eu vou mostrar para vocês pergunta por pergunta, o professor vai conseguir ter uma grande visão do aluno, mesmo antes da primeira aula, mesmo antes de mesmo conhecer o aluno. Então isso é muito interessante na maneira como a gente vai personalizar as aulas. Não só a maneira de personalização, mas também a questão que dentro do Student Profile nós temos dois testes, um teste comportamental e um teste do sistema representacional. O sistema representacional é o famoso teste que a gente aplica no aluno para ter o indicativo de qual que é o sistema representacional predominante do aluno. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais disso com calma, mas no treinamento da metodologia já foi falado sobre a questão do sistema representacional e como trabalhar cada um dos perfis, tá ok? Então é através dos preenchimentos aqui que a gente vai conseguir ter esse indicativo, tá ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro nesse treinamento é que eu vou mostrar para vocês a versão do Student Profile através do formulário do Google Forms, mas com o sistema da IP School, o CRM da IP School, a ideia é que o aluno com login e senha dele consiga fazer todo o preenchimento. As mesmas perguntas estarão lá, tá bom? Então, caso você já esteja vendo esse vídeo no momento que o CRM da IP School já esteja implantado com essa funcionalidade, essas mesmas perguntas estarão lá para o aluno preencher, tá ok? Então só vai mudar mesmo a questão da plataforma. Então vamos lá. Primeira coisa do Student Profile que é legal informar é como que o aluno recebe esse link, tá ok? No e-mail de boas-vindas, que o administrativo ou o gestor comercial manda para o aluno com todas as instruções de boas-vindas, tem lá a parte do preenchimento solicitando para o aluno preencher o Student Profile, mas também tem na mensagem do WhatsApp de boas-vindas que você manda. Então o aluno ele vai receber o e-mail de boas-vindas e o WhatsApp de boas-vindas, em um ou em outro terá o link para ele preencher. Então a primeira coisa que é interessante saber aqui, tá, mas como que eu pego o link para preencher, tá? Vocês vão vir em enviar, aqui em cima. Vão clicar aqui nessa parte do link curto. E aí você vai vir aqui, ó, URL curto. Pronto, ele ficou bem curtinho aqui, ó. Dá um Ctrl C e é esse link que você pode copiar no e-mail de boas-vindas ou na mensagem de boas-vindas, tá ok? Não precisa alterar nenhuma configuração. Para as unidades que terão esse formulário específico do Google Forms, que ainda não tem essa questão do CRM implantado com essas perguntas, é só solicitar na hora da implantação da unidade com que tenha acesso, que a franqueadora libere o acesso do próprio formulário, porque como vocês podem ver aqui em cima, eu estou usando como exemplo o formulário da unidade Pompeia. Então a ideia é que quando entre uma unidade, tenha um Student Profile próprio, apenas dos alunos da unidade, com o nome aqui em cima, né, do aluno, perdão, da unidade, e com o link próprio. Então é só solicitar para a franqueadora caso você não tenha acesso ainda, tá? Isso de solicitar eu estou dizendo para o gestor da unidade, para o professor não precisa fazer nada. O resto do treinamento aqui é realmente para o professor, para o administrativo e também para o gestor entender qual que é a estrutura do Student Profile, tá ok? Então, é isso. Aqui é a maneira dos links de pegar, tá ok? Não precisa fazer nenhuma configuração. Aqui na parte de pergunta, nada mais é do que toda a configuração, que ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa editar nada aqui, porque aqui nessa parte de perguntas são os editáveis. Se você fizer qualquer edição aqui, ele vai salvar como padrão. E aí a franqueadora não recomenda mexer em nada aqui, tá ok? Embora esse formulário aqui, quem tem acesso é o gestor da unidade e a área administrativa. O professor vai ter acesso à resposta de maneira diferente. A área administrativa vai pegar as respostas do aluno, vai salvar em PDF e o professor vai receber por e-mail, enquanto não tem o sistema da IP School implantado com essas perguntas, tá ok? Então vamos direto para a parte das respostas para eu apresentar para você o que é, né? Então aqui em respostas eu tenho 129 respostas nesse formulário. Ele está demorando um pouquinho para carregar porque são 129 respostas e você vai ver a quantidade de perguntas, né?
Então tem aqui o nome dos alunos e é legal porque aqui ele gera um indicador. Então a gente começa por onde nos conheceu. Tem um monte, ó, 34% ó, de Google Site. 21% de parceria com empresa. 23%, 16% com empresa, 23% com indicação de amigos. Então é bem legal que você consegue ter um parâmetro aqui também de qual que é a fonte que as pessoas nos conheceu, né? Enfim, aqui, gente, são todos os gráficos depois para você gerenciar, tá ok? Fica na parte de respostas, resumo. Vamos na parte do individual para a gente poder ver a resposta individual de um aluno. Aqui tem a parte do primeiro preenchimento. Se você quiser ver o último é só digitar 129 aqui. E ele vai carregar a última pessoa que preencheu. No caso, Sara de Andrade Santos Pereira. Tá ok? Então aqui essa estrutura para selecionar. O que mais nós temos aqui? A questão do imprimir resposta é a maneira como o administrativo vai salvar e mandar as respostas para o professor. É só dar um imprimir, salvar como PDF. Ele tem 26 páginas. Salvar. E aí escolhe a pasta de destino que vai salvar, tá ok? Eu não vou salvar nada agora, só demonstrei que para salvar em PDF é só vir por aqui. E aí salva em PDF e manda para o professor, para que ele consiga ler e com calma entender as respostas. Então, qual que é a orientação para o professor? Independente se for receber o PDF pelo e-mail ou para ler as respostas através do CRM da IP School, é metodologia, é procedimento, é obrigatório com que o professor leia todas as respostas com calma para que realmente conheça o aluno e não faça o aluno ter perdido o tempo dele com o preenchimento se o professor não lê. Se o professor não lê, não faz nenhum sentido o aluno ter investido 10, 15 minutos do tempo dele para fazer a leitura. Porque geralmente é isso aqui mesmo. O Student Report é separado em duas partes. O Student Profile é separado em duas partes. Aí está escrito aqui que a primeira parte leva em média de 2 a 4 minutos e a segunda parte de 6 a 9 minutos, depende da velocidade de cada um. E aí segue, ele vai preencher o nome, por onde nos conheceu, que tem as opções aqui. Algumas informações não é só para o professor, tá? Algumas informações é para o gestor da unidade ter um parâmetro. O que motivou a estudar com a gente, ele vai selecionar alguns pontos aqui. Se o aluno gosta de inglês ou não, é até interessante para o professor saber se o aluno gosta ou não. Na sua percepção, qual é o domínio com o idioma? Então aqui, nesse caso dessa aluna, ela marcou que a percepção dela é básico. Tem a opção intermediária e avançada. Aqui tem, das partes do inglês, qual você se avalia com maior domínio? Ela marcou que é o reading, que ela consegue ler com mais facilidade. Qual que ela se avalia com menor domínio? Ela marcou o speaking e o listening. Então, você já estudou inglês anteriormente? Sim ou não? Ela marcou não. Se já estudou, então se ela tivesse marcado sim aqui, ela teria que preencher o tempo que ela já estudou em inglês. No caso, como ela nunca estudou, ela marcou como aqui. Aqui, se você já estudou, o que fez paralisar os estudos? E tem algumas coisas que geralmente as pessoas, alguns motivos que fazem as pessoas parar o inglês, né? Como ela nunca estudou, ela marcou nunca estudei, mas é muito comum a pessoa marcar, eu parei porque eu não tinha tempo, eu parei por conta do investimento que pesou na época, muitas pessoas na sala. Mas um ponto muito importante, até de sacada para o próprio professor, é que se o aluno que está entrando marcar metodologia da escola e do ensino não sentir avanço, significa que aonde a pessoa estudava, ela já cancelou o contrato por conta da metodologia. Então qual que é a sacada que o professor tem que ter? Opa, peraí, se ela já cancelou na escola anterior que ela teve por conta da metodologia, deixa eu perguntar para o aluno o que exatamente ela não gostou, que ela não ficou feliz, ele ou ela, né? Para que o professor não caia no mesmo erro. Entendeu? Então a ideia é o aluno perguntar para o aluno: o que é? Eu vi que você paralisou por conta de metodologia, o que fez você parar os estudos? E aí a pessoa vai falar os motivos dela, justamente para o professor se precaver e não cometer o mesmo erro, para que o aluno não cancele o contrato da IP School por conta de metodologia também. O que é muito raro acontecer, mas é importante falar sobre essa marcação aqui. Tá ok? Então vamos lá. Aqui começa a parte dos mapeamentos do objetivo com o idioma. Aí marcou aqui, quais são os objetivos? Ela marcou que o objetivo dela é mais profissional, né, para essas finalidades aqui. Ela também quer tirar uma certificação internacional. E ela também quer por satisfação pessoal, enfim, outras coisas. E também tem outras opções e ela poderia escrever outro aqui. Um ponto importante aqui do Student Profile é que algumas dessas respostas todas que eu vou mostrar para vocês, algumas delas serão inseridas no Student Report. Então, se até o momento
as unidades estiverem usando o Student Report, o administrativo vai passar algumas dessas respostas para o Student Report, que eu vou falar num treinamento à parte também, para que o administrativo preencha as respostas e envie para o professor, para que o professor também tenha tanto acesso ao PDF com todas as respostas, que eu já mostrei anteriormente como que extrai esse PDF, ou pelo Student Report algumas respostas resumidas, as principais respostas, e essa aqui é uma das respostas que tem no Student Report, ok? Então nós temos aqui certificação, trabalho, estudo, beleza. O que ela mais busca no curso de inglês? Ela marcou que a conversação, listening, speaking, e a parte de gramática ela não marcou. Não é porque ela não marcou que não significa que não é importante, tá? Mas a questão é que se ela está buscando mais a parte de conversação, é interessante o professor já ter essa sensibilidade. Não adianta se a aluna está buscando mais conversação, o professor ficar gramática, porque vai exatamente o oposto da expectativa do aluno. Então, o professor ele precisa dosar exatamente isso e entender como chegar na aluna para poder fazer a melhor personalização de aula, entendeu? Então, uma personalização de aula que traga mais conversação do que gramática, para ela vai ser mais atrativo, vai engajar mais ela na aula porque é o que ela estava buscando e é o que o professor está entregando. Quando o professor for trabalhar algum conteúdo de gramática, alguma coisa de reading e writing, é importante o professor fazer um combinado com ela, explicar o porquê da importância para que realmente não fuja dentro do que ela busca. Tem aluno que marca as duas opções, é um aluno que quer desenvolver tudo e sabe a importância disso, então beleza, não tem problema seguir assim. E essa aqui é a pergunta, essa parte aqui é muito legal porque a gente pede para o aluno fazer uma dissertação sobre o que ele está buscando com as aulas. Então aqui vem muitas informações ricas para o professor ter acesso. Quais são as informações aqui? No caso ela escreveu: eu gostaria de aprender inglês para ter uma segunda língua e me comunicar com fluidez e com facilidade em qualquer ambiente, também para me destacar no mercado de trabalho. Tem aluno, gente, que escreve aqui umas 15 linhas. Isso é legal, porque imagina que até então o professor nem conhece muitas vezes esse aluno. E só de ler essa resposta, o professor já vai muito preparado para a primeira aula, muito mais assertiva, muito mais personalizado desde esse primeiro momento, né? Aqui são alguns assuntos de interesse, né? E por que a gente pergunta quais são os assuntos de interesse do aluno? Porque se o professor quer fazer uma aula com tema variado para criar vocabulário ou qualquer outra didática que seja relevante, o professor já sabe quais são os temas que ela gosta de falar. Fica muito mais fácil do professor verificar algum desses temas. Ah, legal, ela gosta disso? Então eu vou personalizar uma aula, vou trazer um conteúdo em algum desses assuntos. Ah, que ela não marcou esportes. Não vai trazer matéria de esportes para ela que ela não gosta. Ela já marcou pra gente que não gosta, né? Se ela quisesse marcar outro assunto também, ela marcaria outro aqui e iria escrever aqui pra gente, tá ok? E é isso. Aí tem aqui a base. Com base nas suas experiências, de quais maneiras você teve mais facilidade em aprender algum conteúdo? Através da leitura, através de vídeo ou áudio, através de escrita. Então aquelas pessoas que precisam escrever também para aprender, para memorizar, ela marcou aqui que é disso, e tá, através de explicação presencial. Então quer dizer, se o aluno já apontou que em experiências anteriores teve mais facilidade para aprender através de leitura e através da escrita, significa que o professor ele pode fazer uma abordagem mais voltada para isso, porque é dessa maneira que ela tem facilidade em absorver conteúdo. E o professor precisa entender dessa maneira de perfil e estimular com que ela absorva conteúdo, utilizando esses dois pontos que ela já apontou para a gente que tem facilidade, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Você gostaria de deixar desde já alguma solicitação / orientação ao seu treinador sobre como você prefere que sejam conduzidas suas aulas? E olha aqui, ela já deu uma dica. Amo aprender inglês com música, séries e filmes. Sempre tive facilidade com essas coisas. Olha que fantástico. Alguns alunos acabam falando que não colocam nada. Alguns alunos escrevem: eu peço para que o professor tenha paciência comigo. Gente, é muito legal esse indicativo, porque o professor também já sabe mais como que, se ela já apontou que ela gosta disso, é só o professor começar a personalizar trazendo mais isso. Então, comecem a perceber com todas as respostas, quando o professor lê todo esse Student Profile, o professor já sabe mais ou menos, já meio que conhece o aluno. Até um feedback de um professor que ele passou para mim esses dias, eu perguntei: e aí, o que você achou dos preenchimentos? Um professor novo na escola até então. O professor falou: gente, só de ler essas respostas todas, parece que eu já conheço a pessoa há 2 anos. Então isso é muito legal, né? Então já tem aqui essas indicações, vamos continuar aqui. Mapeamento do perfil dos nossos alunos, né? Então é mais para a gente conhecer o nosso público. Essa informação quem vai trabalhar mais é o gestor, o administrativo, que é basicamente qual é o status do aluno no momento.
Trabalha, mas não estuda? Trabalha e estuda, estuda, mas não trabalha? Não estuda e não trabalha? Vamos lá. Posição profissional. Qual é o tipo de trabalho? Ela é MEI, ela é CLT, ela é empreendedora, autônoma, trabalho informal, nenhuma das anteriores? Vamos lá. De qual maneira mais gerencial busca inglês e para quais fins? Finalidades profissionais e finalidades pessoais. E aqui, o que é legal, tá? Por que a gente faz isso daqui? Isso daqui para o professor não muda nada, mas para o gestor sim. Porque com base nessas respostas, a gente vai começar a criar um perfil dos alunos da unidade, da IP School como um todo, para que a gente possa não só conhecer, mas entender melhor o nosso público de alunos, entendeu? E aí, com base nisso, o que nós vamos fazer é personalizar campanhas de marketing, ou personalizar tarefas, atividades, de acordo com a realidade do nosso público em massa, né? Então é legal. Aqui é uma pergunta, se a pessoa já pensou se imaginaria ser dono da sua própria escola de inglês. Como vocês sabem, a IP School também é uma franquia. Então, vai que um aluno faz aula, gosta tanto da metodologia que quer se tornar dono de uma IP School. Então, essa pergunta não está aí de besteira. Se ela colocou talvez, o que o gestor da IP School vai fazer? Direcionar esse posicionamento para a matriz, para que a matriz, a área de expansão da IP School no futuro, não agora, claro, depois entre em contato com ela para tentar fazer, de repente fazer com que ela abra uma franquia nova também, né? Na região, na cidade, em outro estado, enfim, qualquer lugar, tá? Então essa é o propósito da pergunta. Beleza. Aí aqui, uau, concluímos a parte obrigatória e tudo mais, né? Aí vem a parte opcional, e aí tá perguntando, esse formulário tem mais algumas perguntas para serem preenchidas, e o aluno vai escolher se quer preencher ou não. Lembrando que, se ele marca que não quer preencher aqui, todas as outras respostas e os testes comportamentais e do sistema representacional não vai ser preenchidos. Então, é muito importante que o gestor, né, ou o administrativo, na hora de mandar o e-mail de boas-vindas, oriente, fala, vai ter um formulário para você preencher, separa uns 10 minutinhos de preenchimento e coloca para preencher as duas etapas, porque é importante para a gente, tá? Então, vamos lá. Ela marcou que sim. Então vamos continuar aqui. Você já viajou para fora? Isso é mais para a gente conhecer o perfil dela. Sim, já viajei. Ou não, ela marcou que nunca viajou. Beleza. Se ela já viajou, como que foi a experiência na viagem? Ela marcou que nunca viajou, mas aqui é para ter a satisfação do aluno. Poxa, minha comunicação foi satisfatória, foi insatisfatória, beleza. E aqui, quais são os estilos de música que mais gosta? Né? Aí ela colocou, sou bem eclética e tudo mais, ela colocou o estilo de música dela. Porque se o professor for... Ela já lembra que ela já disse lá em cima que ela gosta de aprender por música? Aqui ela já meio que indicou o tipo de música que o professor pode trazer para trabalhar com ela em aula, né, se precisar. E vem aqui, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Ela colocou os hobbies dela. Quais são os pontos fortes dela? Ela colocou quais são os pontos fortes. Quais são os pontos de melhoria que ela tem? Quais são os maiores medos dela? Por isso que o professor fala, nossa, parece que eu já conheço a pessoa há muito tempo. Porque realmente já cria uma certa intimidade que o professor já consegue direcionar a abordagem, o tom de voz, a maneira como ele vai falar e tudo mais, né? Essa parte das redes sociais aqui é para que o gestor consiga entender o público da unidade. Poxa, se é um público que está utilizando muito, por exemplo, Instagram, ó. Se muitos alunos marcam que utilizam o Instagram com frequência, onde que é que o gestor vai fazer uma campanha? No Instagram, né? Ó, aqui ela utiliza Twitter, LinkedIn, Telegram, nem tanto, tal. Alguns alunos marcam que não utilizam Twitter, LinkedIn, essas coisas, né? Então o gestor da unidade e a IP School no geral consegue entender como que é o comportamento nas mídias sociais dos nossos alunos e qual período que mais utiliza, né? Se é manhã, de tarde, de noite, justamente para fazer uma campanha de marketing, né? E aqui começa a parte dos testes. Aqui está escrito perfil representacional, mas sistema representacional é a mesma coisa que vem com base aqui no estudo da PNL. Para quem não conhece ainda, eu só para reforçar, no manual pedagógico fala o que é PNL, qual que é a importância, por que e como nós aplicamos, né, a PNL na nossa metodologia em aula. E é através daqui que a gente vai ter um indicativo de preenchimento do aluno, tá? Aqui tem algumas orientações na explicação de como fazer. Já antecipo, eu nem vi as respostas dela ainda, mas já antecipo o que? É muito importante também o gestor, quando mandar o e-mail de boas-vindas ou o administrativo, falar para a aluna ler com calma essa orientação, porque senão ela vai fazer com pressa e vai fazer errado. Mas a explicação aqui está muito didático. Se a pessoa ler, ela com calma, ela vai entender como preencher, tá ok? Então qualquer um que lê aqui. Mas vamos lá, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ó.
Primeiro, compreenda qual é o significado da nota que você vai atribuir às opções. A nota 4 significa a opção que melhor descreve você. A nota 3 é a próxima melhor opção que descreve você, é a segunda posição. A nota 2 é a outra melhor, é a próxima melhor. A nota 1 é a nota que menos descreve você. Então a 4 é a que mais descreve, a 3 é a segunda que mais descreve, a nota 2 é a terceira que mais descreve e a nota 1 é a que menos descreve, tá ok? E aí tá aqui, existem 5 perguntas. Cada uma das perguntas tem 4 opções. Para cada pergunta, você irá ranquear de 4 a 1, de acordo com o que melhor se identifica. Atenção, não pode repetir o mesmo número escolhido para cada pergunta. Ou seja, não pode ter 2 ou mais opções marcadas o mesmo número para a mesma pergunta. Exemplo, na pergunta 1, você só pode marcar uma única vez cada um dos números. Ou seja, vamos lá. Vocês entenderam as orientações, né? Então, pergunta 1. Ok, ela fez certinho, ó. Pergunta 1, ela marcou apenas, ó, tem aqui, ó, lembre-se, insira apenas uma opção por coluna, não marque 2 bolinhas na mesma coluna. Ela fez certo, ela marcou uma bolinha em cada coluna de acordo com a nota, ela entendeu bem a proposta da atividade. Então tá aqui, eu tomo decisões baseadas em, ela colocou a que mais se identifica e foi na ordem aqui, ela preencheu certinho, tá? Depois, agora, eu vou, depois que o aluno preencher, essas respostas são passadas para o Student Report, que é o arquivo à parte. Reforço que, se você estiver vendo esse vídeo no momento que já tem o Student Profile no CRM da escola, o Student Report também já estará lá. Então tudo estará já de maneira mais otimizada. Se não, essas respostas serão passadas para o Student Report. E aí, essa parte eu vou falar no treinamento, no vídeo específico do Student Report, tá ok? Então, vamos lá. Pergunta 2, ela também fez certo. Tá? Depois, com calma, vocês vão ler as perguntas, responder e tudo mais. A ideia não é eu explicar para você, porque isso daqui é um teste com base na neurolinguística, com estudo científico por trás disso. Então, são algumas perguntas estratégicas. Ela preencheu certinho, tá vendo? Sempre uma bolinha por coluna. Maravilha. Ó, as 5 perguntas do perfil representacional, do sistema representacional, ela preencheu certo. Então, quer dizer, quando o administrativo pegar para trabalhar essas respostas dentro do Student Report, vai dar o resultado certo. Certo que eu digo vai dar um resultado que vai mostrar a predominância do sistema representacional dela. Ou seja, vai mostrar pra gente como ela tem a tendência a aprender com mais facilidade. Qual que é o perfil de aprendizado dela? Qual que é a abordagem que o professor tem que utilizar que vai ser mais assertiva para o perfil dela? Lembrando que isso daqui é um teste que indica a tendência predominante, tá? É lógico que em aula o professor vai, já tem um indicativo, já tem uma base para onde correr, o professor vai lá, opa, se ela é assim, eu vou tentar personalizar a aula e levar o conteúdo dela dessa maneira. Eu vou estimular ela mais com vídeo, eu vou pedir para ela escrever mais, que foi um ponto que ela falou que gosta de aprender escrevendo, né? Então, com base nessas informações, o professor vai entender, porque aqui nesse teste, o sistema representacional é exatamente aquela coisa. Muitas pessoas não aprenderam inglês anteriormente porque as escolas tradicionais que eles já estudaram ou experiência em aprender qualquer coisa, às vezes a abordagem que estava sendo utilizada não é coerente com a abordagem do sistema representacional do aluno. Às vezes a pessoa tenta explicar de um jeito, só que o aluno tem outro perfil, ele aprende de outra. Não adianta você tentar ensinar todo mundo da mesma maneira. Por isso que a IPI School é especializada na individualidade dos nossos alunos. Por conta disso, a gente entende o sistema representacional do aluno para que o professor entenda como ensinar. Vou dar um exemplo muito básico agora. O verbo to be, certo? Como que eu ensino o verbo to be para o João? Mas será que eu tenho que explicar? E será que a Maria vai aprender o verbo to be com a mesma maneira que eu explicar o João? Ou será que para o João eu tenho que explicar de uma maneira e para a Maria eu tenho que explicar o verbo to be de outra? Vocês percebem? O tema é o mesmo, só que como o professor vai levar o conteúdo para que o aluno absorva e aprenda mesmo, é diferente. E é disso que nós estamos falando aqui nesse sistema representacional. O resultado disso vai dar um direcionamento de como o professor vai trabalhar. Não só o sistema representacional, mas também o próximo teste também vai dar um breve indicativo e também as respostas que o aluno já colocou anteriormente, certo? Então vamos para a parte do teste 2. O teste 2 é o mapeamento comportamental. O que é legal falar aqui? O sistema representacional, o perfil representacional, que é esse teste aqui acima, ele é a questão de fora para dentro, ou seja, como que o aluno percebe o mundo e como que ele absorve a informação de fora
para dentro, como que ele aprende, tá ok? O perfil comportamental é o comportamento do aluno, é como ele é de dentro e como que ele expõe isso para fora, entendeu? Então, com todas essas respostas, que são 25 respostas, o aluno vai marcar aqui que ele melhor se identifica das 25 perguntas. Pronto, chegamos no final. Quando ele preenche isso daqui, pronto, ele envia o formulário e aí o administrativo consegue receber, tá ok? Então, basicamente é isso. Pronto, ela preencheu. O que o administrativo faria? Salvaria aqui em PDF e por aí vai. Então, gente, esse daqui é a parte do Student Profile, tá? É bem tranquilo, não tem segredo. Com todas essas respostas, o gestor, o administrativo e principalmente o professor já vai conhecer bem o aluno. E realmente essa era a nossa proposta aqui para gravação, para colocar esse conteúdo, na verdade, dentro da nossa metodologia, tá ok? Bom, acho que eu já ampliei a percepção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Inclusive, eu estou para fazer um upgrade aqui, de colocar uma das perguntas, qual que é o nome da empresa que o aluno trabalha. Isso não tem aqui, que vocês viram que eu não mostrei isso, mas eu vou adicionar. E qual que é a importância dessa pergunta? Imagina que o aluno fala que trabalha numa empresa grande aí da sua região. Você já sabe onde ele trabalha. Espera, começa as aulas com o aluno um pouquinho, faz o aluno se encantar, fala para o professor dar a melhor aula possível. Se é o professor que está vendo esse vídeo aqui agora, dê a melhor aula possível. Por quê? A ideia é aliar a estratégia que o nosso gestor da unidade veja que o aluno está satisfeito com as aulas e veja a empresa que ele trabalha para poder fazer uma abordagem. Pô, fulano, você trabalha no Itaú, por exemplo? Se tem um contato da RH, vamos tentar montar uma parceria, porque a gente consegue condições diferenciadas aí para quando é parceria com a empresa. Então a ideia é essa, né? A escola consegue montar uma estratégia para a escola crescer, da mesma maneira que se a escola tem mais alunos, o professor também tem mais alunos e é bom para todo mundo, tá ok? Então professor, dê a melhor aula, professor, leia e coma, domine essas respostas do aluno, porque vai sim fazer toda a diferença na entrega da aula que o professor vai dar, né? Então é isso. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu queria mesmo expandir a percepção do que é o Student Profile, tá ok? E é isso. Eu vou partir agora para a gravação do Student Report, que é o próximo vídeo que eu estou gravando do treinamento, vai vir logo na sequência. E no treinamento do Student Report, eu vou fazer os links com algumas das respostas aqui do Student Profile, tá ok? Então, muito obrigado por assistir mais esse treinamento. Conto sempre comigo, tá ok? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.